Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos à oração da manhã, aqui no canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e tenho uma palavra poderosa de Deus para que você possa estar meditando junto comigo hoje. Ela está localizada lá no livro de Salmos 142, verso do 1 ao 3. Então, essa oração da manhã, nós vamos meditar exatamente nesse texto. Guarde bem esse texto. Salmo 142, verso do 1 ao 3, que diz assim: Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Queridos, qual de nós nunca estivemos desanimados na vida? Eu tenho certeza que todos os que vão estar assistindo esse vídeo vão poder concordar comigo que em algum momento, em alguma área, em alguma situação, se encontraram desanimados. E o desânimo, ele é relativamente normal diante da humanidade. Por quê? Porque nada segue uma linha contínua. A vida, ela é uma linha ondulada, onde tem os seus altos e os seus baixos. Saber lidar com desânimo, queridos, é uma arte muito grande. Alguns não conseguem lidar bem com desânimo, caindo até mesmo em depressão ou ansiedade ou algum outro tipo de transtorno. Outros, porém, conseguem lidar com uma maneira um pouco mais fácil, com desânimo, procurando um estímulo em algo, em alguma coisa, para poder sair daquele desânimo. Mas a Bíblia nos mostra, como nós lemos aqui, o caso de um homem chamado Davi, que ele estava fugido numa caverna e desanimado. Agora você imagine, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido e consagrado por Deus, porque Samuel foi enviado lá para poder derramar óleo sobre a cabeça dele. De todos os irmãos, ele foi o escolhido, ele que derrotou o gigante, ele que venceu batalhas, e agora ele estava ali escondido numa caverna. Então, todo ser humano, queridos, em algum momento, você sendo cristão ou não, você vai ter momentos de desânimo na sua vida. Agora, a situação é como eu vou lidar com o desânimo. Nesse texto, nesse capítulo 142 do livro de Salmos, nós vamos ver, se você ler ele completo, ele é bem curtinho, ele tem exatamente sete versículos, ele nos mostra como que Davi lidava com essa situação de desânimo. Primeiramente, a gente percebe que mesmo ele citando na sua oração, demonstrando um certo desânimo, ele não deixava de clamar a Deus. Ele não deixava de direcionar a sua oração a Deus, suplicando misericórdia. Misericórdia para aquela situação, misericórdia por ele estar ali naquela situação desanimado, triste, esmorecido, devido a tanta situação que estava passando ao redor dele. E tanto na minha vida quanto na tua vida, não é diferente. Nós desanimamos. Mas a grande questão é que quando nós desanimamos, a primeira coisa que nós tiramos da nossa vida é a oração, é o clamor a Deus. E aqui nós vemos que mesmo desanimado, ele clamava em alta voz, suplicando misericórdia. E outra coisa, outro detalhe que serve para nós, ele derramava diante de Deus o seu lamento. Porque o desânimo, querido, o que é o desânimo? O desânimo é um sentimento, mas ele é um tentar justificar, um tentar entender aquela situação a qual está passando. E isso não se faz no Facebook, no WhatsApp,
ou talvez com um amigo que você acabou de conhecer. Ele deve ser feito por alguém que possa te compreender. E quem melhor do que o próprio Deus para nos compreender? Então, Davi ele se derramava em lamento e apresentava a Deus as suas angústias. É como nós devemos lidar diante do desânimo. Agora, outro ponto que eu quero deixar claro aqui para você. Diante do desânimo, ele não tomava suas decisões. Ele não achava ou pensava assim, eu acho que eu vou por aqui. Não. Olha o que ele escreve no verso 3. E quando o espírito dele estava desanimado, era Deus que conduzia ele para o caminho que ele devia ir. Então, queridos, duas coisas que normalmente a gente tem que aprender. Primeiro, quando você estiver feliz demais ou triste demais ao ponto de estar desanimado, não tome decisão. Por quê? Porque se você estiver feliz demais, você não vai querer saber a vontade de Deus e vai tomar uma decisão errada. Se você estiver triste demais, você pode tomar uma decisão por ser impulsivo, aonde também vai tomar uma decisão errada. Nas duas situações, o melhor conselho é: pede direcionamento para Deus pelo caminho a qual você deve andar. Por quê, queridos? Porque Deus sabe qual é o caminho, a vereda por qual você deve andar, para que você não venha a tropeçar ou cair em alguma armadilha. Porque vamos pensar o seguinte, queridos: o inimigo, ele é estratégico. Então, quando você estiver desanimado, o que acontece? Você não quer ouvir nada, você não quer ver nada, você só quer caminhar. Quando você está desanimado, você não enxerga as pedras que estão à tua frente. Você não enxerga as armadilhas que estão ao seu redor. E simplesmente você vai caminhar e o inimigo, nessa situação, vendo você já fragilizado, vai conduzir você a cair numa armadilha. Agora, quando você entender que diante do desânimo, você vai colocar e vai pedir para Deus: Senhor, eu estou desanimado, eu tenho esses motivos, eu tenho essas circunstâncias, essas são as minhas angústias, me ajuda a caminhar no caminho que o Senhor quer que eu ande, para que eu não venha errar, para que eu não venha cair e para que a situação não fique pior ainda. É assim que o próprio rei Davi agia nessas circunstâncias, conforme nós estamos vendo aqui no Salmo 142. Então, queridos, vamos nos ater nessa situação, porque o desanimar, ele vai ser comum, ele vai ser relativamente normal para o ser humano, mas saber lidar com ele, esse vai ser o segredo, a chave que você vai ter para poder vencer todo e qualquer desânimo na sua vida. Seja no casamento, seja na família, seja com os filhos, seja no emprego, nas finanças, em qualquer área. Se você estiver desanimado, hoje, faça essa oração junto conosco e peça ao Senhor nosso Deus para que Ele possa te guiar nos caminhos corretos nesse momento que você está desanimado. Para que Ele possa te mostrar o caminho exato, o caminho correto, para que você possa retomar o seu ânimo. Amém? Vamos estar orando? Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós queremos, nesta manhã, colocar o nosso dia diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor todos aqueles que em algum momento, em alguma área da sua vida, encontram-se desanimados. Que eles possam, meu Pai, não se calar, mas que possa sair deles agora uma verdadeira oração de clamor ao Senhor, suplicando a misericórdia sobre essa situação e também, meu Pai, derramando e apresentando diante do Senhor os seus lamentos, as suas angústias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dê a eles ânimo, conduza-os, meu Pai, pelo caminho que eles devem seguir,
que não venha permitir que eles venham cair em alguma armadilha que foi articulada pelo inimigo, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a vida. A vida é a família, a casa, o trabalho, as finanças, a saúde desses teus filhos em tuas mãos, Pai. E que o Senhor venha guardar eles, que o Senhor venha proteger, libertando, meu Pai, livrando eles de todo mal e de toda perseguição, Pai. E que no final desse dia, todos aqueles que viram, que andaram, que souberam da sua história, vão saber que o Senhor esteve com ele e que o Senhor está com esse homem e com essa mulher, Pai, conduzindo-os e segurando pelas mãos e guardando a vida deles nesse momento de desânimo. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor os envolva, retirando todo o desânimo, mas orientando, aconselhando e reativando esse ânimo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.